Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, me chamo Milena Sassaíro da Silva, sou acadêmica em Letras pela Universidade Veiga de Almeida e hoje apresento o projeto de título Persépolis, de Marjane Satrapi, Gênero e Interculturalidade em Práticas de Multiletramentos, com coautoria professora doutora Silvana Morelli Vicente Dias. Iniciando com nossa contextualização, a obra de Marjane Satrapi, Persépolis, apresenta aspectos da experiência feminina no território iraniano, discutindo a influência das questões de disparidade social, cultural e econômica entre o Oriente e o Ocidente. Desta forma, o presente projeto busca a conscientização acerca da representação da cultura oriental, além de contribuir com o desenvolvimento do letramento literário e do pensamento crítico de múltiplos leitores através do projeto de leitura extraescolar baseado nesta obra. Portanto, a partir de um cenário de desconhecimento da nossa própria cultura e da nossa própria vivência sobre o contexto oriental, de vivência sobretudo feminina, nós propomos o projeto para que esse cotidiano seja mais próximo e torne-se mais próximo a partir das obras literárias que aqui serão apresentadas. Nosso embasamento teórico-metodológico tem como base principal a intenção de propor as relações dialógicas entre literatura e cotidiano, apresentar o fator social como basilar na construção literária, determinar a função dos multiletramentos e orientar a fundamentação a respeito da cultura oriental na perspectiva feminista. Logo, aqui nós trabalhamos com o fator social juntamente à literatura para que a promoção de reflexão seja melhor conduzida, não necessariamente em espaço escolar, não necessariamente entre alunos e adolescentes e jovens, mas a público aberto, para que esse imaginário seja disseminado e estudado de forma gratuita e livre. Aqui nós propomos uma análise sociopolítica intersemiótica em Persépolis, baseada principalmente em três fundamentos, três principais tópicos tomados pela obra, que são a representação da religiosidade, as relações de gênero e as tensões entre Oriente e Ocidente. Aqui na nossa primeira imagem nós já temos um reflexo do que a obra propõe. Aqui nós temos nossa personagem principal e autora, Marjane Satrapi, em um diálogo consigo mesma, no sentido de escolher o que o Ocidente me propõe ou o que o Oriente me propõe, ainda que o Ocidente promova as oportunidades e possibilidades de trabalho e estudo, o Oriente representa a família, representa as raízes pelas quais ela é grata e trabalha para que tudo isso seja honrado, principalmente a sua família. Então, são duas personalidades, são duas personas que devem ser criadas de acordo com o espaço geográfico em que se insere, como isso afeta na sua relação consigo mesmo e na sua relação com o mundo. Então, como um exemplo aqui da representação da religiosidade, nós temos um excerto do livro que mostra Marjane, ainda criança, brincando de religião, certo? Então, como essa religiosidade estava presente no seu cotidiano e como isso foi levado para frente. Então, aqui, ao dizer eu queria ser ao mesmo tempo a justiça, o amor e a ira de Deus, ela reflete esse cotidiano que ainda contra as relações políticas e econômicas da época, tornava-se a favor da própria religiosidade trabalhada em casa e como isso era refletido por uma criança em formato de amor e honra à própria pátria, que
com o tempo foi se trabalhando e refletindo pela própria autora, e ela mesma nos mostra isso. As relações de gênero, então, aqui nós já temos a Marjane adolescente, já pré-adolescência, adolescência, lidando com as consequências do ser mulher na esfera oriental e na perspectiva oriental de vivência. Então, ainda que os seus objetivos, os seus pensamentos e as suas ações fossem claras e características do cenário ocidental, no Oriente era visto como uma afronta, como uma ameaça à cultura do seu país, à cultura da sua família, não necessariamente pelo laço familiar, mas pelo que a família representa no seu país e na sua cultura. E aqui, entre as tensões entre Oriente e Ocidente, quando Marjane migra do seu território, ela tem essa vivência como imigrante em um país ocidental, sobretudo europeu, e como esses desdobramentos vão sendo realizados, como muito rebelde para viver no Oriente e muito imigrante para viver no Ocidente. Então, nós temos essa relação de violência e de preconceito e do fator pejorativo que o ser imigrante representa, sobretudo no contexto de vivência asiática, na Europa. Então, muito é mostrado sobre essas tensões, principalmente no contexto de guerra, que é aqui apresentado. Portanto, é proposto aqui o nosso projeto de leitura coletiva Solis Vozes Feministas. Perante a construção da temática pela obra-objeto, percebe-se que a divulgação desta torna-se significativa para o leitor compreender as dinâmicas de um cotidiano permeado pelas tensões entre Oriente e Ocidente. Logo, o projeto vem com o objetivo de abordar panoramas sobre as realidades asiáticas, sobre a visão feminina de vivência. Mesmo sendo um projeto de leitura extraescolar, trazemos a Base Nacional Comum Curricular aqui como fundamento a um projeto de leitura num sentido, sim, educativo, ainda que seja extraescolar. Queremos propor a educação fora da escola e de forma abrangente, tanto a público quanto a território, de forma gratuita, a partir das mídias digitais. E com isso, a Base Nacional Comum Curricular diz: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Logo, o objetivo da Base Nacional Comum Curricular vem para fechar a proposta do projeto em fazer-se um meio educativo fora do espaço escolar e gratuitamente a quem tiver acesso à internet. Com isso, os procedimentos do nosso projeto envolvem a criação de conteúdo temático sobre o projeto, a mediação individual sobre as obras, os encontros online em clubes de leitura com duração entre 1 e 2 horas sobre cada obra lida, um total de 5 obras estudadas, uma para cada região do continente asiático, que serão demonstradas à frente, mídia social integrada, Telegram, Instagram e YouTube, e a coleta de resultados para relatório final. Aqui nós fazemos uso das plataformas digitais para promover essa disseminação de conteúdo, oferecer esse material gratuitamente e, ao mesmo tempo, promover um espaço de disseminação e interação virtual sobre literatura. Logo, nossas sugestões para a realização do projeto giram em torno das 5 principais regiões do continente asiático: Oriente Médio, Ásia Central, Ásia do Sul, Sudeste Asiático e Extremo Oriente. Para o Oriente Médio, revela-se aqui a nossa própria obra-objeto, Persépolis, mas também
através da representação cinematográfica, para adaptação, que ainda tendo uma história em quadrinhos como obra-objeto, a interpretação do texto propriamente dito, ela torna-se rica e torna-se mais acessível a depender da forma como é apresentada, e por isso a adaptação cinematográfica vem para reforçar esse diálogo e oferecer novos meios de interpretação da história que é apresentada. Então, Persépolis, uma obra autobiográfica sobre uma menina iraniana que vai viver na França e tem todos esses embates internos e externos sobre a vivência no Oriente e no Ocidente. Para a Ásia Central, nós temos um projeto chamado Amanat, Women's Writing from Kazakhstan. É um conjunto de contos autobiográficos, um conjunto de histórias autobiográficas sobre mulheres do Cazaquistão. Então, nós temos diversas histórias de diversas mulheres sobre a vida na Ásia Central e sobre como todos os desdobramentos levam ao mesmo tipo de pensamento, que é o que nós queremos chegar com o projeto. Para a Ásia do Sul, nós temos Eu Sou Malala, uma grande obra autobiográfica que temos como exemplo também na formação de crítica feminista, na formação de influências asiáticas. Para o Sudeste Asiático, nós temos A Noite Passada Sonhei com a Paz, o Diário de Dan Thuy Tran. Aqui nós temos a história de uma mulher vietnamita durante a Guerra do Vietnã e também os seus desdobramentos. E para o Extremo Oriente, nossa única obra não biográfica, que nós temos uma ficção em formato de prosa, romance, Kim Ji-young, nascida em 1982, que retrata a história de uma mulher sul-coreana no enfrentamento do machismo e como essas reflexões são tomadas por ela, pela sua família e pelo seu imaginário ali sul-coreano, como isso é levado. Portanto, como os resultados, Cândido revela o fator basilar do elemento social na narrativa literária. Assim, espera-se a partir do projeto de letramento literário desenvolvido com base na obra Persépolis a participação efetiva de leitores diversos, em idade, localização, gênero e escolaridade, a fim de atingir o objetivo de disseminação da obra e conscientização sobre a cultura oriental na perspectiva da vivência feminina, lutando contra visões fundadas em estereótipos e senso comum. Dessa forma, serão atendidos os posicionamentos de Oliveira e Macieiro no que diz respeito à valorização do aspecto cultural na construção do imaginário sociológico, através das noções de dialogicidade propostas por Bakhtin. Nós retomamos aqui o nosso embasamento teórico no objetivo de não só fundamentar, mas de objetivar o nosso trabalho. Como as considerações finais, a HQ de Satrapi não apenas enriquece o diálogo sobre feminismo, mas também convida à reflexão sobre como as identidades são moldadas por contextos políticos e sociais. Ao abraçar a diversidade das experiências femininas, Persépolis se afirma como uma obra fundamental para o entendimento das complexas interações entre cultura, gênero e resistência, mostrando que, apesar das diferenças, as lutas por liberdade e igualdade são universais. Nós temos aqui as nossas referências seletas e um muito obrigada. Como fundamento, como fala final, temos aqui Persépolis e todo esse projeto como uma oportunidade de falarmos sobre o continente asiático em um diálogo direto sobre a nossa própria vivência como mulheres no continente ocidental, no continente sul-americano, como esses diálogos podem ser estabelecidos. E com isso, fecho minha fala. Agradeço. Tchau, tchau. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.